Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de julho de 2014, domingo. O número do verbete é 3089. Ele tem 5 páginas, 47 logias e 13 máximos. O título do verbete é Senso de Utilidade Evolutiva, a especialidade Evoluciologia. Quem redigiu o verbete já é a nossa veteraníssima verbetógrafa, a professora Eliana Manfroy. A professora Eliana Manfroy é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social e Jornalismo, é especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica. Ela é brasileira, natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, é voluntária da Conscienciologia desde 1989, é docente de Conscienciologia desde 1990 e é tenepsista desde janeiro de 2008. Além disso, ela voluntaria na Enciclosapiens, né? Ela é revisora de verbetes, né? E também no técnico científico do CAEC. Então vamos à definição. O senso de utilidade evolutiva é a condição consciencial íntima da consciência lúcida, homem ou mulher, de autorresponsabilização e autoproficuidade perante as demandas interassistenciais e as necessidades evolutivas prioritárias. Agora aqui na pensenologia. O holopensene pessoal do auto-utilitarismo evolutivo, a autopensenização utilitária, o descarte dos pensenes inúteis, os prioropensenes, os ortopensenes, a construção da forma holopensênica favorecedora das ações evolutivamente úteis, a evitação da autopensenidade improfícua. Agora aqui na fatologia, o senso de utilidade evolutiva, a certeza íntima de ter algo importante a realizar em termos existenciais, a assunção da responsabilidade pela assistência, a proatividade frente às demandas existenciais, a clareza quanto à autoproexis, o auto de optar pela desambição carreirística, a certeza quanto ao prioritário no projeto de vida pessoal, a bússola intraconsciencial indicando o norte evolutivo, o ato de não desperdiçar tempo e energia, as escolhas existenciais pautadas pela inteligência evolutiva, a convicção intraconsciencial de não ter ressomado a passeio, a GESCOM utilitarística, o talento inato para a interassistencialidade, a compreensão da utilidade do memorando da Conscienciologia, manifesto formal da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, a união da oportunidade evolutiva com o mega-trafor pessoal, gerando frutos evolutivos úteis, a vontade pessoal na condição de principal aditivo aos empreendimentos pró-evolutivos. Agora aqui na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, as cláusulas pétreas da proexis definidas durante o curso intermissivo, a qualidade da paraprocedência auxiliando na identificação da tarefa prioritária a ser realizada, a retrosenha pessoal podendo sinalizar o ofício proéxico principal. Agora nós destacamos aqui na página 26 o item proficuidade, onde tem 16 realidades passíveis de abordagens úteis. Então, muito interessante para a gente debater depois. E na tecnicidade tem 3 itens também que vale a pena a gente comentar. Agora, na remissiologia nós destacamos anti-utilitário, escolha qualimétrica, objetivo prioritário, senso de orientação existencial e utilidade decrescente. Aqui a remissiologia tem 15 itens. Agora a frase enfática:
O senso de utilidade evolutiva é o vínculo intermissivo trazido pelas consciências egressas de curso pré-ressomático, cônscias da responsabilidade quanto ao maximecanismo interassistencial. Agora a questionologia. Você, leitor ou leitora, possui certeza íntima de ter tarefa evolutiva a realizar na atual ressoma? Em caso afirmativo, quais os resultados? Em caso negativo, já pensa em estabelecer as próprias metas pró-assistenciais? A bibliografia específica tem uma referência, que é o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia do professor Valdo Vieira. Agora aqui a mega análise, feita pela equipe constituída pela Marilene Raganin, a Pilar Alegre e a Socorro Frazão. Então tem 20 itens: autoeficácia, autoproexis, proatividade, produtividade, autoabsolutismo, autoutilitarismo, autoproficuidade, autorrevezamento, autodiscernimento, autorresponsabilidade, interassistencialidade, maximecanismo, completismo, priorologia, invexologia, resinologia, ressexologia, evoluciologia, retribuiciologia e intermissiologia. Então, antes da gente partir aqui para as perguntas dos teletertulianos, a gente sempre pede para a verbetógrafa contextualizar a sua pesquisa, né? O que motivou ela a escrever esse verbete? Sim, boa tarde a todos. Esse verbete ele vem assim no esteio de algumas outras pesquisas, alguns até outros verbetes, né, que eu tenho escrito, mas principalmente porque eu percebo, no meu caso pessoal e também de muitas pessoas, que elas têm esse senso de utilidade evolutiva, principalmente desde muito cedo, né? Às vezes desde criança, desde tenra idade, a pessoa tem uma sensação de que ela tem alguma coisa importante, útil, né, diferenciada, né, para fazer, a não ser naquela linha assim, né, do que é esperado aí pela SOCIM, enfim, há muito tempo, e se a gente não cuidar, a gente herda esse bastão, que é seguir o fluxo da vida, né, naturalmente, o nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, se aposentar, né, e aí pensar em evolução, pensar, né, que legado, que quer se deixar de útil da sua vida para a humanidade. Então, isso é uma percepção que eu tenho de minha. Eu me reconhecia assim desde cedo, com alguma coisa assim, né, interna que me motivava a encontrar algo que fizesse diferença, que fosse importante, né, para mim e para outras pessoas. E eu percebo isso também muito comum. E acho que isso é quase um traço dos intermissivistas, né, que vem, como eu digo na frase enfática, vem com esse vínculo, com essa marca, né, bem forte assim dos compromissos assumidos em curso intermissivo. Então vamos às perguntas aqui. Sempre o primeiro que faz é de Curitiba. Ele sempre manda as primeiras perguntas. Então a verbetógrafa, professora Eliana, em Pensenologia, página 23, terceira linha. Quais dicas para a construção da forma holopensênica favorecedora das ações evolutivamente úteis para que possamos recuperá-la na próxima ressoma? E a gente agradece, né, a assiduidade aí desse nosso teletertuliano, desse nosso colega. Bom, uma das formas de você, né, trabalhar na construção dessa forma holopensênica que vai lhe ajudar agora, né, também é para a atual ressoma e para as próximas. Uma das principais formas é você deixar, com certeza, né, um legado escrito, né? Você deixar uma obra, uma GESCOM, que pode ser também um curso, uma atividade, uma instituição, alguma obra no sentido evolutivo, esclarecedor, tarístico, que isso com certeza, né, você vai acabar colhendo, isso vai vir, né, você vai reencontrar isso numa próxima ressoma. No nosso dia a dia, na questão prática, né, porque esse verbete também fala da questão prática, do dia a dia, né, do que é útil também
no nosso dia a dia. É você ir criando toda uma ambientação, e aí eu falo da sua base física, né, que é também a nossa primeira local de trabalho, na sua biblioteca, no seu escritório, toda uma ambientação que favoreça todo o processo da sua próxima rememoração ou da sua proatividade na atual ressoma. Então, como o professor Valdo tem dito para a gente, construam uma casa de escritor, construam, né, façam uma biblioteca, um escritório, todo voltado para a questão do estudo, da escrita, da reflexão, das neo-ideias, né, das verpons, enfim, que tudo isso favoreça, inclusive, principalmente também, a presença de amparadores, né, nesse sentido que também vão lhe inspirar, enfim. Então, isso é uma forma. A própria instituição conscienciocêntrica é uma forma holopensênica importante e que nós ajudamos a construir também. Nós estamos vendo aqui, né, muitas ICs novas, pré-ICs, a gente está num momento bastante profícuo, bastante produtivo de verpons nesse sentido de pré-ICs, ou seja, grupos, né, se identificando com especialidades, com tarefas específicas. Então, eles estão construindo também uma forma holopensênica que certamente vai ajudar nas próximas ressomas e já nessa. Queria sugerir também começar pelo colégio, enquanto um AIC, uma pré-IC, né, é mais complexo, né, de até ir formando a ideia, tudo. Então, um colégio já aglutina muita gente de muitos lugares. Os colégios invisíveis da Conscienciologia. Isso, exatamente, da Conscienciologia. Bem lembrado, que inclusive essa semana a gente entra, né, num grande encontro aí dos colégios invisíveis da Conscienciologia, tem atividades na semana inteira, no final de semana tem um fórum, né, com trabalhos bem consistentes, uma publicação, uma revista Consciência especial. Vale a pena aí, quem puder, ainda dá tempo de participar. E acho que os colégios invisíveis se somam, né, a todas essas frentes dentro da Conscienciologia, os campi conscienciológicos, né, o CAEC, aqui onde nós estamos, é um exemplo. Então, tudo isso cria formas holopensênicas favoráveis. Então, agora em Fatologia, página 23, final da 5ª linha. Diante da fartura de oportunidades atuais, como podemos otimizar o ato de não desperdiçar tempo e energia sem desviacionismos? Essa é uma grande questão, eu já escrevi alguns verbetes sobre isso e hoje é o tema do livro que eu estou escrevendo, né? A evitação do autodesperdício. Na fartura de tudo, sempre ocorre um risco sério que é o desperdício, né? de tanta possibilidade. Uma das formas que a gente está vendo aqui, uma das técnicas, é você realmente buscar estabelecer as suas prioridades. O que é que nesse momento, evolutivamente, em termos de utilidade também, do que é útil para você, o que a demanda está pedindo, quais são as demandas existenciais mais fortes, mais prementes. Então, você colocar isso como prioridade. Claro, tem a ver também com a sua questão pessoal, a sua autopesquisa, né, os seus trafores, enfim. Mas você estabelecer o seu manual de prioridades pessoais. Então, isso é uma forma de você, diante de toda essa fartura, inclusive de energias conscienciais que a gente tem hoje, é você ir no ponto, ir direto, né, onde interessa, não desviar. Isso não é fácil e ao longo do verbete eu coloco várias vezes a questão de ter essa bússola, buscar esse ponto principal, essa cláusula pétrea da sua proexis, né? Para você não perder tempo e energias e ir direto no ponto. E, claro, e ter aí uma produtividade maior. Ainda em Fatologia, página 23, 9ª linha. Qual o conteúdo do manifesto formal da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional? Certo, olha, aqui esse documento foi muito interessante, porque nós estávamos numa mini tertúlia, né, que esses encontros com o professor Valdo pela manhã, que acontecem aqui no tertuliário, e que eles não são transmitidos, e foi trazido uma série de itens que o professor Valdo trouxe, apontando como sendo um verbete, né, da próxima obra dele, que está praticamente finalizada, o Léxico de Ortopensatas. E esse manifesto, então, traz 22
indicações, né, de posturas evolutivas que fazem de você um elder, diz o professor Waldo. Um elder ele chama o povo aqui de elder, que são consciências já muito velhas, eradas, vividas, sabe, né, com estrada. E a nossa história, né, de que já ralamos muito por aí ao longo das vidas, aí procurando acertar e errando muito, mas já procurando fazer algum acerto também. Então ele citou essas 22 posturas. Aí, a partir disso, o pessoal, né, achou interessante escrever isso e foi entregue. Eu vou ler as 22 posturas evolutivas, são todas assim, bem facinhas, simples, vocês vão perceber em seguida. Curso intermissivo, ideias inatas, inteligência evolutiva, autorretrocognições, ciclo multidimensional pessoal, a Invexis, o estado vibracional, a TENEPS, o EPICOM lúcido, o princípio da descrença, o voluntariado conscienciológico, o código pessoal de cosmoética, a autodesperticidade, a ficha evolutiva pessoal, a paridentidade, o autorado conscienciológico, o autorrevezamento multiexistencial, a pré-intermissão, a autofiex, a condição de mini peça lúcida no maxi mecanismo multidimensional interassistencial, a autotaquirritmia e a autotransafetividade. Só isso, essas 22 posturas evolutivas, realmente é aí um caminho que, né, uma perspectiva que a gente tem pela frente, algumas poucos já que, né, mas tem que estar conseguindo mais rapidamente, enfim, pelo tempo, e algumas propostas até novas aqui, né, as verpons, as neoverpons não param de chegar aqui através dos pesquisadores, do professor Waldo principalmente, e que são desafios para nós, né, para a gente aí não entrar em zona de conforto, não descansar um minuto, que daqui a pouco já tem, né, logo um desafio à frente. Então, esse é o manifesto da Conscienciologia. Eu não sei se ele está publicado em algum local online, da internet, talvez no ICGE, eu não verifiquei isso. O site da Tertúlia. Então, é interessante, esse é o conteúdo do manifesto, que eu acho extremamente útil, né? Essas 22 posturas aqui. E foi trazido em 22 de fevereiro de 2014, como está colocado ali. Agora, pergunta de uma mulher da Alemanha. Professora Eliana, em Pensenologia, página 23, segunda linha. Poderia comentar o descarte dos pensenes inúteis? Aqui não é fácil, né? Esse é um exercício diário da nossa reeducação pensênica, da busca da retilinearidade, né? Pensênica. Isso é um esforço de cada dia, porque ainda há muita pensenidade inútil, né? A gente ainda e nisso há muita também influência externa, né? Interferência externa. A gente tem todo um aparato, assim, vamos dizer assim, até midiático, enfim, né, socioso ao redor, que se a gente não tomar algum cuidado, a gente entra assim num processo de pensenidade inútil, né? Um pensene inútil, por exemplo, né, trazendo mais intraconsciencialmente, um pensene completamente inútil hoje, descartável totalmente, é o pensene de pensar mal de si mesmo, por exemplo, né? Pensar mal do outro também. Mas uma das coisas mais assim, autoderrubadoras, puxar o próprio tapete de autossabotagem, é você se colocar para baixo, né? Então, exato. Então, assim, esse é um pensene completamente inútil e que às vezes ainda é muito recorrente, né? Nosso processo da autoestima, da autoconfiança, enfim, né? A gente já também percebe que pensar também, patopensenizar sobre qualquer situação ou qualquer pessoa, e não é fácil a gente evitar isso totalmente, também é completamente inútil e até pouco inteligente, porque é um processo de autoassédio que gera um heteroassédio. Então, quando eu penso mal de algo ou alguém, eu estou, né, chamando as companhias, né, extrafísicas daquela situação, daquela pessoa, que é a torcida do contra ela, e aí eu trago para mim, né,
um padrão de energia, um padrão de consciencial extremamente nosográfico e que não acrescenta nada. Então, realmente é quase, desculpa o mau jeito, uma burrice pensar mal, porque na verdade eu me contamino imediatamente, a pessoa, ela traz para si todo esse padrão de energia, né? E isso realmente só derruba todo mundo, não ajuda Às ninguém. vezes pode acontecer, depende da situação, mas eu vejo importante aproveitar e sobre isso trabalhar, exteriorizando energias para a situação, para saber o que motivou que você pensara mal. O que acontece, que mexe que você pensa mal. E sobre isso eu vejo que tem oportunidade de trabalhar para fazer auto e heterodesassejo. Com isso certeza. É importante. O registro, né, primeiro registrar, né, essa situação, quer dizer, não negar ela, claro, ela ainda acontece, tentar evitar, tentar fazer profilaxia de todo tipo, mas ela acontece, tentar assim, e concordo com a Cristina, perceber por quê, qual foi a origem, o que motivou, o que tem ali, né? É só extrafísico? Não, tem a questão pessoal, o que está pegando, que traço seu, na verdade, que está, né, propiciando ainda esse tipo de postura, né? Liliana, tem sendo. Dar atenção ao próprio senso de utilidade evolutiva, né, é uma boa técnica para sair dessa condição, né? Buscar uma visão traforista de si mesmo ou dos contextos. Daí eu queria ver com você se esse rigor racionalístico que você colocou, item aí na remissiologia, item 10, né? Se poderia ser aplicado, né, para superar essa condição aí de patopensinidade, né? Com certeza, acho que esse verbete é bem interessante, o verbete do professor Valdo Vieira. Vale a pena olhar com atenção, né, ir lá e ler o verbete inteiro, refletir. O rigor racionalístico, eu coloquei aqui porque o processo do senso de utilidade evolutiva, de você estar seletivamente optando e decidindo por ações, por posturas mais úteis evolutivamente, exigem esse rigor racionalístico, né? E ele coloca, tem até, eu destaquei aqui, eu trouxe, se surgisse a oportunidade de falar, ele coloca na argumentologia desse verbete uma taxologia interessantíssima, de 10 categorias, né, de elementos que compõem o rigor racionalístico, ou seja, essa avaliação que você faz, né, essa criticidade racional em cima de alguma questão. Então, por exemplo, ele dá 10 modalidades. O rigor científico, ou seja, ele coloca como a confiabilidade, né, de algo. O rigor comunicativo, a relevalidade, ou seja, a relevância, a importância daquilo que vai ser comunicado, né? O rigor cosmoético, a interassistencialidade. O rigor formal, a compreensibilidade. Então, a forma sempre procurando ajudar a compreensão, né? Que a gente sabe que é uma técnica da própria escrita conscienciológica. O rigor informativo, a veracidade. O rigor interpretativo, a fidedignidade, ou seja, ser fiel, né? Relatar, enfim, ou trazer a abordagem como realmente ela é. O rigor investigativo, a exaustividade. Então, ir, né, na investigação, na pesquisa, usar a técnica da exaustividade. O rigor metodológico, a confiabilidade, e o rigor perceptivo, a objetividade. Então, eu acho que e todo o verbete traz mais questões interessantíssimas, mas essa listagem, essa taxologia, ajuda muito quando a gente vai avaliar a utilidade evolutiva de alguma coisa, que a gente vai fazer, que a gente vai optar, né? Então, esse verbete é bem interessante, eu recomendo aí para quem se interessou pelo tema poder aprofundar com ele. Rigor racionalístico, do professor Valdo Vieira. Não é da enciclopédia, é da enciclopédia da Conscienciologia. É só buscar lá a enciclopédia, né? Rigor racionalístico. Está na remissiologia. Na remissiologia dos verbetes, a gente coloca apenas verbetes da enciclopédia, né? Então, isso é uma técnica, é um conforme verbetográfico, que na remissiologia só se cite
verbetes da própria enciclopédia. A gente pode citar outros verbetes na bibliografia à vontade, qualquer obra, né? Pode ser citada, inclusive, principalmente também as obras aqui da Conscienciologia. Agora, em Fatologia, página 23, primeira linha. Poderia falar sobre a certeza íntima de ter algo importante a realizar em termos existenciais? É que quando a gente abriu aqui a tertúlia, né, tem a pergunta sempre para o verbetógrafo, o que levou ele, né, o que inspirou, enfim, a motivação para escrever sobre o tema. Eu tinha muito pouca idade, sabe aquela expressão que diz, quando eu comecei a me sentir gente, né, me reconhecer como pessoa, ter um pouco mais de lucidez. Eu acho que isso eu tinha uns 6, 7 anos no máximo. Eu já sentia, né, internamente um impulso, alguma coisa muito forte que me dizia que eu tinha que encontrar alguma coisa, alguém, alguma coisa, alguma linha, alguma coisa que seria muito diferente do que, né, estava posto, do que seria posto para mim aí pela vida, enfim, né? Isso era muito forte, e eu tinha desde cedo uma curiosidade, assim, uma coisa muito forte. Eu era muito metida, eu lia tudo, eu queria saber tudo, eu metia em conversa de adulto, sabe, tinha uma coisa assim diferente, que eu penso que era esse senso de utilidade evolutiva, e que depois eu percebi que muitas consciências têm isso. Isso é muito comum. A gente vai ler livros, né, de relatos de vida, de experiências de vida, de grandes personalidades aí da história humana, grandes pessoas que contribuíram, né, para a evolução aí do planeta. Às vezes a gente vê nas suas biografias, né, nos seus prefácios, elas relatando essa situação, essa sensação também, de que havia uma força interior, né, direcionadora da busca de alguma coisa, né, diferenciada, que tinha algo especial, diferente, claro, de vários níveis, né, de tamanho, de grandiosidade, de abrangência, enfim, para essa pessoa fazer. Quando eu tinha 7 para 8 anos, eu já tinha 8 anos. Eu tive uma experiência de manhã, não tinha acordado ainda, era de manhã cedo, eu estava dormindo, estava na cama, e materializou assim no pé da cama uma consciência feminina, um padrão energético, né, que na época eu não conseguia entender, hoje eu reconheço, né, hoje eu entendo. Ela era muito bonita, né, as cores, enfim, a holosfera dela, né, eu tenho nomes para dar para isso, muito forte mesmo. E eu, claro, fiquei com medo, porque, né, uma criança, mas a energia era tão boa, a sensação que ela passava era tão de tanta assim, acolhimento, que eu logo me acalmei. E ela me disse, eu não acredito em nada, entendeu? As suas experiências. Ela me disse, você tem alguma coisa importante para fazer, você tem algo para fazer, procure encontrar isso, procure fazer isso, sabe? Então foi um recado assim, né, que eu só fui entender bastante tempo depois. Tem até alguma hipótese aí de hoje de quem seria essa consciência, e eu levantei assim, assustada. Hoje eu percebo que eu entrei em uma espécie de estado vibracional, e eu fui correndo contar para minha mãe. E a minha mãe, na época, hoje, né, ela é também estudiosa da Conscienciologia, na época ela era ainda, né, uma pessoa do catolicismo e tal. Ela disse, nossa, pelo que tu está descrevendo, a roupa, a veste, nossa, parece Nossa Senhora. De jeito nenhum, né, nada disso. Mas, enfim, ficou aquilo, marcou, eu nunca esqueci pela força, né? E aí, de alguma forma, era claro, era alguém da equipe extrafísica, um amparador, um professor de curso emissivo, sei lá, alguém assim, tentando já dizer, olha, fica ligada aí, né, que tem alguma coisa aí para fazer, ver se não vai se perder muito pelo caminho, aí se desviar muito, né. Eu dei alguns tropeços, mas, né, de alguma forma estamos aí tentando fazer alguma coisa de útil, né. Eu queria te perguntar quanto a isso, na fatologia, você coloca na terceira linha de cima para baixo o ato de optar pela desambição carreirística. O que levou você a colocar isso? Que vivências? Uhum.
até já trouxe, né, eu espero não estar sendo repetitiva aqui, mas a gente tem a técnica da circularidade, eu já trouxe essa ideia, é o verbete que eu escrevi, Desambição Carreirística, né, baseado assim em observações que eu fiz, e um pouco do meu caso também, de muitas pessoas que, no auge da carreira profissional, profissionais de sucesso, né, de talento reconhecido, em posições assim reconhecidas, abriram mão, não esperaram se aposentar, abriram mão naquele momento, claro, já com uma situação financeira de pé de meia, que pôde fazer isso, algumas até não, mas a maioria sim, a coisa bem pensada, abriram mão para se dedicar à Proexis, para se dedicar à carreira pessoal. Por quê? Porque perceberam que elas seriam muito mais úteis, né? Já que somos ainda uma microminoria, muito mais úteis trabalhando, colocando todo o seu tempo, né, e energia no processo da evolução, da conscienciologia, não só no processo pessoal, mas principalmente frente a um desafio de uma IC, de uma tarefa assim, do que dentro da sua profissão. Agora, isso não é regra para todos, tem pessoas que realmente a Proexis, né, assistencial é dentro da sua carreira profissional, enfim, mas assim eu percebo, e aqui nós temos, na própria CCCI, eu tenho uma série de casos, dá para fazer assim, um estudo de série de casos mesmo, de pessoas nessa situação, que abriram mão de tudo, tiveram essa desambição, esse desapego à carreira, para investir na carreira evolutiva, né? E isso, nossa, tá cheio de gente aqui que fez isso, né? Então, por perceber que elas seriam mais úteis nesse momento, nessa ressoma, nessa tarefa, do que lá dentro da academia, dentro da empresa, da indústria, dentro da área enfim, diversas áreas aí, né, que as pessoas atuavam bem em trabalhos assistenciais, área da saúde, da educação, né, enfim, de várias áreas aí importantes também, mas que ali ela é mais uma, claro, competente, tudo, mas que dentro do processo da conscienciologia, elas tinham um papel aí forte, esperando, né, uma tarefa importante para ser realizada. Só voltando lá à questão do fenômeno que você teve, que foi muito marcante, de ter no pé da sua cama uma consciência materializada, você justificou a sua hipótese, que seja relacionada ao curso emissivo que você fez. Mas, para a gente poder entender um pouco mais essa fenomenologia, gostaria de saber, em relação à questão da meritologia, como é que você se avalia para ter um mérito? Você teve um mérito de ter um fenômeno antecipado, provavelmente devido a esse nível de lucidez que você tem, curso emissivo avançado, mas como é que se justifica? Porque a gente percebe que você é bem-sucedido, uma pessoa profícua, produz... Como é que você... Porque as pessoas querem também ter um fenômeno como esse, né? Eu acho que até isso não é incomum, muitas pessoas têm isso, e, né, por outras, às vezes, outras formas, tiveram essa sinalética, essa sinalização do processo, né? Eu até aqui pensando, eu falei materializada, eu nem sei se ela materializou, talvez eu estivesse descoincidente, né, e tenha percebido, né, o processo ali extrafísico. Sabe, Cláudia, eu não vejo nem como mérito, eu vejo como profilaxia mesmo. Acho que era o grupo aí tentando ajudar, se ajudar, né? Enfim, no momento em que a consciência começa a ter mais noção de si, já alfabetizada, eu já, né, investi muito cedo em leitura, em escrita, enfim, eu tinha essa coisa assim, eu era uma criança séria, sabe? Essa coisa assim da criança séria, já com cabeça mais de, né, até gostava mais de conviver com pessoas adultas do que provavelmente com criança. Então, acho que foi mais no sentido de rede mesmo, de profilaxia, né, de alguém tentando me ajudar. Olha, lembra, não esquece, né, tem um negócio aí que a gente combinou de fazer e fica atenta. Provavelmente alguém que você já conviveu em outra vida, talvez. Provavelmente alguém, né, da Equipex, enfim, né, porque era uma pessoa muito acolhedora, havia muita empatia, assim, então não era alguém que totalmente desconhecido, com certeza. Aí nesse deslumbramento de contar para a mamãe, você escreveu? Como é que foi? Ou você chegou a escrever com detalhes? Na época não, porque, né, 7, 8 anos? Na época não, eu não tinha essa noção, mas foi tão forte que eu nunca esqueci. Claro que hoje já está registrado, né, mas eu tenho todos os detalhes ainda, né, isso marcou muito.
Agora, em Teoriologia, página 24, segunda linha. O que é a teoria da retribuiciologia? Teoria da retribuiciologia é também um verbete, né, do professor, nosso colega. E assim, vocês veem que eu cito muito outros verbetes, mas não tem como, gente, né? A enciclopédia é isso. É uma construção coletiva, né, sobre a conscienciologia, e a gente vai se referenciando porque os temas são muito sinérgicos. A retribuiciologia é a ciência, é o estudo do processo da retribuição. Ou seja, né, nós recebemos muitos aportes evolutivos, né, muitas achegas, e essa teoria, essa especialidade, então, estuda como fazer a retribuição desse processo, que é até uma dos indicadores da própria ProEx pessoal, ou seja, avalia, lista, observa, inventaria tudo que você recebeu de aportes, né, evolutivos. Ali provavelmente vai lhe mostrar uma linha, né, de retribuição, ou seja, você retribuiu o que recebeu, ali talvez lhe mostre uma diretriz da própria ProEx. Então, também, eu recomendo, vale a pena olhar o verbete. Sim, tem um verbete. Retribuiciologia. Isso. Eliana, aqui na remissiologia ainda, no item 12, você colocou aí o senso de orientação existencial, né? Esse senso de utilidade evolutiva, ele seria um recurso, uma ferramenta para desenvolver esse senso de orientação existencial? Como que você vê isso? Qual que seria a diferença desses dois sensos, né? Eles são, acho que você introduziu muito bem a sua questão, fazendo a relação entre eles. Eles são complementares, com certeza, né? O senso de orientação existencial é um verbete também da professora Adriana Lopes. Ele é muito amplo, esse verbete é um verbete assim, muito fundamentado, né? Ajudando o leitor, inclusive ela na argumentologia, ela faz uma série de questionamentos que a pessoa faz para si própria, para se localizar, para fazer a sua própria orientação. Em que momento você está, né? O que você está fazendo com quem, em que momento, em que diretriz, o que está faltando, enfim, vale a pena olhar com calma. Mas a relação com o senso de utilidade evolutiva é muito estreita, porque se você tem esse senso de orientação existencial, se você, né, tem esse tino para o que é prioritário, porque é importante fazer nesse momento em termos de ProEx, em termos evolutivos, você vai estar, o seu senso de utilidade evolutiva vai estar alinhado com isso, né? Quer dizer, o seu senso, essa força íntima, esse impulso para fazer algo que seja realmente relevante e importante, vai estar diretamente, né, casado com esse senso de orientação existencial que você vai ter também. E ela coloca aqui umas questões, de novo, volto para... Né, recomendo especial atenção na seção argumentologia, onde ela coloca uma série de itens que a pessoa, né, vai se fazendo um autoquestionamento. Então, só para destacar um aqui, quanto vale, né? Quando ela faz ela divide em várias áreas, nível pessoal, contextual, enfim, são 4 ou 5 itens. Nesse item, quanto vale, ela pergunta assim: a utilidade da autobagagem experiencial, as cognições e competências de melhor aplicação evolutiva nos desafios evolutivos. Há omissões? Então, ela vai sempre colocando, né, alguma questão. Como estou agora? Quanto produzo? Por onde galguei? Qual a demanda existencial principal? Onde rendo mais? E assim, né, é bem interessante. E isso dá esse verbete te ajuda a traçar, né, uma diretriz, uma linha, fazer um mapeamento até da sua realidade, né? Onde você está nesse momento, né? Como se fosse um mapa que você fosse se orientar. Até na fatologia ela coloca assim, uma relação com aqueles quadros que a gente encontra em vários locais, que diz assim, ó, você está aqui, sabe? Tem lá, né, o mapa, o parque, seja o que for, o museu, né, aqui o próprio CIEC, o museu, então você está naquele momento diante daquela placa e mostra onde você está exatamente. Então esse verbete dela faz isso. E
E isso, você se localizar, puxa, essa é a minha realidade, esse é o meu contexto, essa é a minha condição pessoal. Ok, tá bom, tá médio, pode melhorar, já está aqui, já está bom aqui, ainda não. Você se localizar bem, e se você casar isso com o senso de utilidade evolutiva, né, a tendência de tudo aí se alavancar, de você ir no ponto que interessa, né, é maior, de você acertar mais. Mas vale a pena aí, esse verbete é muito bom. Em Sindromologia, página 25, primeira linha. Poderia aprofundar a síndrome da subestimação superada? É aqui. Quando a pessoa tem esse senso de utilidade evolutiva, né, isso está tranquilo para ela não está mais se subestimando, né? Ela não está mais achando que ela não pode, que ela não tem capacidade, que na verdade são todos processos, né, de autossabotagem, de baixa autoestima, né, de autossabotagem. De autocorrupção também, né, de autoengano profundo. Então ela não se subestima mais. Ela tem esse senso de realidade da sua condição. Então nem vai se superestimar achando que já pode aí, né, furar aí a Comunex avançada, mas também está lá embaixo, né? Ela tem uma história, ela tem uma trajetória, tem acertos, tem, claro, vai ter alguns erros também. A partir desse autorrealismo, ela parte para ação, né? E não fica se vitimizando, se lamuriando, se lamentando e se subestimando. Por isso que ela é superada nesse caso de quem tem esse senso de utilidade evolutiva claro, né? Agora um teletertuliano de Goiânia. Professora Eliana, em Fatologia, página 23, quinta linha. Poderia comentar a determinação em seguir no contrafluxo da SOCIM patológica? Muita gente confunde o fato de ir na contramão das idiotices culturais com viver à margem na sociedade. Exato, não é nada disso, né? Essa pergunta é bem interessante. Aqui a ideia que qualquer pessoa, né, seja da Conscienciologia ou, né, que trabalhe dentro de algum aspecto da Conscienciologia ou não, que tem que ser um eremita, um solitário, uma pessoa lá, né, isolada do planeta, ou negando tudo, né, ou não compartilhando, não vivendo também na SOCIM. Claro que sim, né? Nós somos a SOCIM, não existe a SOCIM e a comunidade conscienciológica cosmética internacional. A gente faz parte dela, né? Aqui, e ele coloca muito bem, esse teletertuliano ou teletertuliana, determinação em seguir no contrafluxo é você, com esse senso de utilidade, com o processo da sua autopriorização, com a seletividade de já separar, né, todas essas inutilidades, os tolicionários, essas coisas que nos fazem aí perder tempo e energia e não nos levam a nada, abrir mão disso, né? Poder realmente abrir mão disso sem ter que fazer esse processo de isolamento. Foi ontem, eu li uma matéria muito interessante de uma jornalista alemã agora, um caso atual. Ela lançou um livro sobre uma experiência dela de 1 ano sem consumir nada. Gente, interessante, né? E aí, de alguma forma, ela teve que se isolar um pouco, ela teve que sair um pouco do processo da sociedade, porque ela foi radical. Ela, inclusive, no começo, ela aprendeu a abater e cozinhar os animais que ela comia. Porque ela não podia comprar nada, nem carne. Então foi interessante, ela fez todo, claro que ela fez isso, tudo de caso pensado, visando uma publicação, né, uma pesquisa pessoal, mas ela emagreceu muito, mas ela realmente não comprou nada durante, ou seja, não consumiu, não interagiu nesse sentido com a sociedade. E ela acabou se isolando um pouco, ela plantava o que ela comia, né? Então, ela não usava, né, internet, ela usava um pouco para descobrir locais onde ela podia ir, na Alemanha, de comunidades autossustentáveis, de pessoas que viviam já nessa condição, né, só na base da troca, do escâmbio, enfim, esse tipo de coisa. Muito interessante, né? Eu acho que a gente não precisa de extremos, a gente precisa de bom senso, né, de racionalidade, de abrir mão de inutilidades aí, de um processo de hiperconsumismo,
né, insano aí que está na SOCIM mesmo, mas também sem consumir nada durante um ano. Aí ela conta que a primeira coisa que ela foi comprar quando terminou a experiência, ela foi, né, e ela, enfim, foi retomando as coisas dela, foi comprar um par de meias calças. Interessante. Eu acho que a Alemanha é frio e tal, né, e ela não comprou uma roupa, nada. Ela não cortou cabelo, enfim, ela fazia as roupas dela? Ela não, eu não li o livro, eu li uma matéria, isso eu não sei. Mas se ela não consumia nada, ela não podia nem comprar tecido. E acho que ela não tecia, eu acho que ela usou o que ela tinha mesmo por um ano. É interessante, né? Vamos esperar pelo livro dela e a tradução brasileira, ou quem lê em alemão ou inglês, para poder ler. A ideia é interessante. Inclusive, está rolando no Facebook esse link aí. Só que a ideia é interessante, mas radical, né? Se ela fosse fazer isso em termos coletivos, uma comunidade, talvez seja interessante, né? Helena, se por acaso nesse comentário, nesse artigo, tem o resultado disso, de que ela chegou a alguma coisa, porque para mim, pessoalmente, né, me deu uma impressão de perda de tempo. Olha, ela comenta, é uma entrevista, né, com ela, não é? Por outro lado, é aquilo que o Cláudio falou, é interessante. Não é. Ela fazer uma pesquisa dessas, porque ela se percebeu também bastante, né? Ela faz uma defesa do anticonsumismo, evidente, né? É uma defesa radical, sim, que ela diz que é possível, sim, se viver de outra forma, que o capitalismo pode ser superado completamente, enfim, né? No sentido de que há formas, né, de sobreviver sem tanto consumo. É claro que ela não deve, eu não vi o livro, mas ela não deve estar fazendo uma defesa radical de não consumir nunca mais nada. Impossível, né? Como é que vai ser em termos de energia elétrica? Talvez seja uma técnica que ela usou, sendo radical, para chamar a atenção, senão não chamaria a atenção. Eu acho que é interessante. Isso aí, hoje, até no jornalismo, mesmo na ciência, é comum, assim, as pessoas fazerem essa imersão. Então, começou lá atrás, eu lembro um professor meu de psicologia comunitária que foi viver na favela. Ele foi viver na favela lá, né, com os favelados, integralmente, para poder escrever sobre o processo. E tem pessoas que fazem isso, né? Eles chamam até de laboratório, né? Fazer um laboratório. Está muito comum, tem aí casos de uma pessoa que passou um ano como uma pessoa também muito culta, enfim, acadêmica, passou um ano como um trabalhador de limpeza de rua, né? Foi nos Estados Unidos, enfim, todo o processo, avaliava o lixo, as coisas, enfim. Esse tipo de situação tem vários aí. É quase que uma nova moda, uma nova tendência, né? Então, mas vamos ver que utilidade, né? Que ela realmente trouxe alguma informação interessante. Então, sobre o resultado, para ver se esse tipo de experiência assim, mais radical pode levar a um senso de utilidade. Né? Nós temos aqui na Conscienciologia uma técnica que eu acho bem mais interessante que a dela, que é a técnica de mais um ano de vida. Bem mais interessante essa técnica, né? Aproveita o tempo, né? Você, como se você fosse ter somado aqui um ano exatamente, e você, cônscio disso, realmente priorizasse, colocasse um megafoco, né, no que é mais importante em termos evolutivos, para o seu autorrevezamento. Sem desperdício, né? Sim, sem desperdício. Eu não sei, nesse caso, só para fechar, professora, eu acho que interessante do caso da alemã, que ficou aí um ano sem consumir nada, que é a autopesquisa, né? É uma autopesquisa, é uma imersão, é o único paralelo que tem entre nós, né? Da conscienciologia, da pesquisa, e a questão de questionar, aí já ela vai além, no sentido de que ela questiona a mercadocracia, né? Sim, ela questiona o hiperconsumismo, o modo que a sociedade, né, vive hoje, fundamentada aí no consumo, né? Na fartura e no desperdício. Com certeza ela disse isso, esse é o enfoque dela, né? Mas ela foi corajosa, nossa, com certeza, é muito corajosa. Agora em Parafatologia, página 24, segunda linha. Gostaria que comentasse a qualidade da paraprocedência auxiliando na identificação da tarefa prioritária a ser realizada. Aqui é uma alusão clara, né, ao curso intermissivo e a Comunex, né, da qual a gente aí procede, né?
e que esse período, com certeza, né, pré-ressomático, para a maioria, para a totalidade dos intermissivistas, foi de preparação, de planejamento, de reflexão, né, para essa ressoma atual, para estar aqui tirando o maior proveito, né, de todas essas oportunidades e fazendo a sua tarefa, né, fazendo a sua parte dentro desse maximecanismo aí que a gente fala várias vezes ao longo do verbete. Então, a qualidade dessa paraprocedência, ela é proporcional, claro, a esse senso de utilidade, né, evolutiva, esse impulso pessoal, intraconsciencial, de fazer a diferença, de ser útil, de contribuir com alguma coisa para o seu tempo, para o seu grupo, para a humanidade, enfim, né? E isso em variados níveis, né? A pessoa que tem isso forte, marcado, isso com certeza tem a ver com aí nossas paraprocedências e o nosso curso emissivo. Eliana. Oi. Aqui. Sim. Na fatologia, no final da terceira linha, na página 23. Sim. O ato de optar pela desambição carreirística. Você podia falar um pouco dessa experiência? Sim. Que você colocou isso? Uhum. Como é que é isso? Como é que a gente pode fazer isso pessoalmente? Certo, Tânia. Eu comentei anteriormente, eu vou comentar novamente. Esse é um verbete que eu escrevi, chama Desambição Carreirística, exatamente esse é o nome. E ele é baseado na observação que eu fiz de várias pessoas que estavam assim em plena carreira profissional, exitosa, de sucesso, ativa, até pessoas com uma idade até, né, não tão idade avançada, que abriram mão dessa carreira, claro, dentro de um processo planejado, pensado, que foi possível, claro, abrir mão dessa carreira de trabalhos, empregos, enfim, ou, né, até empresas pessoais bastante exitosas, né, para se dedicar ao processo da evolução. No caso, optaram pela carreira evolutiva, percebendo, Tânia, que eles seriam muito mais úteis, né, no processo desse mega projeto, né, da conscienciologia, do que talvez onde eles estavam, que haveria outras pessoas, enfim, que poderiam também, e que estavam fazendo, poderiam fazer esse papel deles, mas que dentro, né, da CCCI, o papel deles seria mais útil, mais relevante nesse momento. E que, às vezes, esperar, né, aposentadoria, esperar, às vezes, vários anos lá na frente para poder ter essa dedicação integral, full time, isso poderia, né, iria se perder alguma coisa. Então, eu vi isso N casos, tem muitos casos, né, dessa situação. Aconteceu, no meu caso, num grau também, né, menor, mas aconteceu isso também. Eu, quando pude, deixei né, uma carreira bem interessante, enfim, né, na área da docência universitária, na área da saúde pública, pela dedicação, né, full time aqui ao voluntariado conscienciológico, à conscienciologia. Claro que dentro de uma condição que isso é possível, não é a gente, né, abrir mão de tudo e vir aqui, né, e passar fome, não, nada disso. Isso tem que, né, não, pelo contrário, não tem nenhum tipo de acepção assim, nesse sentido de larga tudo e vai viver de coleta de frutos na mata, não, nada disso. A gente precisa, o dinheiro, a inteligência financeira proexogênica é fundamental. O dinheiro, ele é um meio para a Proex, não é o fim, mas é um meio e é importante. E a gente tem, né, precisamos viver. E quem não pode fazer isso, e nós estamos cheios de casos aqui, de colegas nossos, vai levando tudo jeito. Trabalha, estuda, faz a formação, enfim, e leva o trabalho na conscienciologia. E há pessoas, Tânia, aqui, a profissão é a Proex, né? Então, cada caso é um caso. Isso não é uma regra, não é uma panaceia, mas para muitas pessoas esse processo aqui foi opção, né? Para essa desapego à carreira profissional.
Eliana, aí na página 24, na parafatologia, a última linha, a retrosenha pessoal podendo sinalizar o ofício proéxico principal. Pois é, aqui a gente está agora, né, trabalhando mais firmemente aqui com essa questão dessa VPOM, a retrosenha pessoal. Até nós temos aí uma pré-IC, a Consecutivos, que está até já fazendo atividades, cursos, né, um curso bastante dinâmico e vivencial para as pessoas buscarem, né, identificar essa retrosenha. E o que está assim, aparecendo, que está, né, indicando, é que essa retrosenha pode ser muito bem indicativo do ofício proéxico principal, da linha, da diretriz principal da Proexis, né? Eu participei da primeira edição desse curso piloto aí, que não é mais piloto, é um curso já, né? Dessa pré-IC chamada Consecutivos, que estuda a serexologia, né? As personalidades consecutivas e a serexologia. E realmente eu vi vários, né, colegas, enfim, chegando a hipóteses e levantando questões aí muito interessantes do que né, essa retrosenha pode ser uma palavra, uma imagem, uma ideia, né, um aporte, alguma coisa que lhe indique, que possa lhe indicar qual o ponto principal, qual o eixo, qual a cláusula, a pedra principal do seu processo, né, proéxico aí. No meu caso, eu tenho uma hipótese, que é uma coisa que já acontece há bastante tempo, eu até já comentei aqui. Eu encontro penas assim, em locais mais inusitados, há muito tempo, já há vários anos, e eu comecei a observar que, em seguida, elas me indicavam alguma coisa. Então, né, alguma coisa que aconteceu, enfim. Quando a pena estava completamente branca, limpinha, né, clarinha, o processo estava tudo certo. Quando ela estava suja ou muito escura, simplesmente suja, não era cor preta, mas suja, tinha que continuar, que a assistência ainda não estava pronta, tinha que seguir insistindo, né? E eu fiquei com essa hipótese de sinalética, né, há um tempo. Mais recentemente veio o processo da pena da escrita. Isso que eu pensei. E aí isso está muito forte agora, né? E é um negócio eu tenho essa formação de jornalista, eu escrevo, enfim, né? Há muito tempo, aí estou agora partindo para investir seriamente na escrita de livros e, né, escrevo verbetes, enfim, sempre escrevi a vida inteira e trabalhei 12 anos como jornalista, enfim, escrevia desde criança bastante, né? Essa coisa muito forte. Então, para mim, é um indicador, né? Certamente, hoje o meu trabalho principal dentro da conscienciologia é o trabalho, né, de revisão, de ajudar outras pessoas a se expressarem pela escrita e também, né, também eu estar me expressando também. Então, essa é a minha hipótese de retrosenha. E aí, há toda uma técnica bem interessante, bem racional mesmo, da pessoa fazer essa própria autoanálise e levantar hipóteses sobre a sua retrosenha pessoal. Então, acho que, né, quando a gente junta a retrosenha pessoal com o senso de utilidade evolutiva, acho que as duas, né, devem e podem andar juntas, né, bem alinhadas. Tá, obrigada. Eliane, você poderia fazer um comentário na página 23 da Fatologia, a penúltima linha, que fala a união das oportunidades evolutivas com o megatrafor pessoal, gerando frutos evolutivos úteis. Dentro da sua vivência, certo, qual seria essa relação da oportunidade evolutiva e o megatrafor? O que a gente observa às vezes, Conceição? A pessoa, ela tem um trafor, um megatrafor, ela tem, né, uma habilidade clara, facilmente identificável por todas as pessoas, né? E ela chega para realizar um trabalho e diz, não, mas eu cuido, vou dar um exemplo, tá, gente, sem exemplo geral. Eu trabalho com financeiro, né, com a área financeira há tantos anos, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero, né, aprender algo diferente, claro, está tudo certo. Mas, às vezes, a oportunidade evolutiva e a necessidade, a demanda assistencial é por aquela área, né? Então, às vezes a pessoa não aceita, né? Às vezes até que é um processo temporário, uma etapa até
chegar outra pessoa, ela não aceita aquele processo, ela quer ir investir numa outra área que ela ainda não tem, talvez um trafor tão explícito, né? E deixa de fazer, talvez, uma assistência. Então, nesse sentido, vale muito, claro, eu acho importantíssimo você investir na busca dos seus traços faltantes, dos trafais, mas às vezes você perde uma oportunidade de ser útil, né, de resolver, de fazer a diferença dentro de um processo, porque com aquele seu mega trafor, que é explícito para todo mundo, mas que você está achando, né, que ele não está mais, que você não quer aplicar ele mais daquele jeito porque você quer desenvolver outra área. Isso é muito comum. Eu quero trabalhar na área da mental somática, eu quero trabalhar na área, né? Tá certo? Faça isso, invista. Mas, às vezes, a necessidade que está se apresentando e a oportunidade é aquela, né? Então, procurar fazer procurar perceber que, às vezes, é aquilo mesmo que, né? Você aplicar aquele trafor, mais uma vez, né? Você botar ali tudo com foco assistencial, naquele momento, é o melhor que você pode fazer. E aí, quando a gente percebe, naturalmente, as outras coisas também se apresentam. Principalmente se você estiver aberto, né, para buscar também essas outras questões faltantes, esses outros traços faltantes. Eliana, mas dentro disso que você falou, tem também a questão do gosto por fazer aquilo, né? Então, assim, qual que é a relação que você vê entre o mega trafor, o senso de utilidade e o gosto, assim, a motivação para fazer as tarefas, entendeu? Eu concordo, Tatiana. Geralmente, o mega trafor é algo que nos dá, que é muito prazeroso, muito motivador. Dificilmente eu vejo uma pessoa assim, acho que eu nunca vi a pessoa dizer, não, meu mega trafor é isso, mas não gosto disso, detesto isso, tenho nada a ver com isso. É difícil, porque senão eu não teria nem, né, desenvolvido. E, aliás, indicador, né? Não é uma aquisição só dessa atual Ressoma, é provavelmente uma aquisição de muitas. E até um indicador, né, de que aquele pode ser um mega trafor pelo gosto que você tem de fazer aquilo. Pelo gosto, pelo interesse, pela facilidade, pela, né, habilidade, as pessoas lhe indicam, reconhecem, né? Então, acho que é venda casada, não tem jeito. Eliana, aqui. Vê só, o tema que você tem abordado em várias tertúlias, eu tenho acompanhado como teletertuliana. Agora estou tendo prazer de estar aqui pessoalmente. Obrigada. E veja só, aqui na página 24, na trinomiologia, você colocou aqui embaixo a evitação da tríade da erronia. Tu podia ampliar? Claro, com certeza. Este também é um verbete, né, do professor Valdo Vieira. É um verbete importantíssimo, eu acho que ele é um verbete que exige assim um estudo profundo, né? E esse verbete diz o seguinte, que a tríade da erronia é a conjugação de 3 manifestações, atitudes, posturas ou atos básicos parapatológicos na escala ascendente de infortúnios ou na ordem disfuncional. Então, quais seriam, né, esse trinômio, essa tríade da erronia? A omissão deficitária, o engano óbvio e o erro propriamente dito, né? Então, ele, no verbete, dá uma série de exemplos. Então, ele coloca como omissão deficitária, por exemplo, uma rotina inútil. Aí eu faço a relação também com o tema, né? Uma rotina inútil, onde você, enfim, posterga, onde você faz corpo mole, onde você a preguiça, a desorganização, é uma omissão deficitária, né? Em relação aí a todas as possibilidades que você tem para estar, enfim, né, melhorando, crescendo e ajudando a si e aos outros. Aí depois o engano, né, ele coloca como exemplo do engano o supérfluo, por exemplo. Não ir no essencial, no prioritário, no ponto, ficar na superfície, no supérfluo, no que é descartável, né, não indo no âmago, na essência, é um engano também. E o erro propriamente dito seria a própria atitude antiproex, por exemplo, né? No caso aqui do verbete, a pessoa tem esse senso de utilidade evolutiva, mas ela nega isso, ela abre mão disso, ela prioriza outras coisas, né? Então, não é difícil cair, né, nessa tríade da erronia, essa omissão deficitária, esse engano, e sempre todo engano
começa com um auto-engano, e aí o erro óbvio, né, que seria, vamos dizer assim, o comprometimento da própria PROEX, desvio PROEX, ou ectopia de PROEX. Então é nesse contexto que esse trinômio, essa tríade entra aqui. E vale a pena olhar o verbete, que ele aprofunda muito mais essas três condições, com exemplos de cada uma delas. Bom, pessoal, nós queremos lembrar aqui que vai acontecer o 20º curso Heterocrítica de Obra Útil, nos dias 16 e 17 de agosto, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento. O livro que vai ser analisado é Eu Matei Sherazade, da jornalista Jumana Haddad. O Heterocrítica se faz um estudo do livro, se faz uma resenha do livro e depois se debate, né? Nesse caso vai ser o debate com a própria autora do livro, né, sobre as questões do livro. Então quem tiver interesse é só procurar aqui a recepção do CAEC, o telefone 3525-2652. Então lembrando, dia 16 e 17 de agosto, essa já é a 20ª turma, 20ª edição do curso Heterocrítica de Obra Útil. Acho que tem a ver com o tema do verbete, né, que é a questão a obra útil, né? De obra. Acho que vale a pena destacar, professora Amin, a Jumana Haddad, ela é uma jornalista libanesa extremamente corajosa e ela foi considerada esse ano uma das 100 mulheres mais influentes, né, dentro de toda a cultura árabe, da cultura muçulmana, pela ousadia, pela coragem de estar expondo, né, uma série de questões difíceis sobre a vida, né, a questão da mulher árabe, e como hoje há toda uma geração que vem fazendo enfrentamento disso, né, e mudando também um pouco as coisas por lá. Ela é uma conferencista internacional, conhecida no mundo inteiro, né, e esse livro é um dos livros dela, tem outros também. E ela vem especialmente ao Brasil, especialmente... Ela mora onde? Ela mora no Líbano. No Líbano. Ela é editora de uma revista, né, feminista e feminina no Líbano, o que é bastante, né, ousado, corajoso, e ela quebra, né, tanto que ela coloca Eu Matei Sherazade, claro, uma metáfora com aquela personagem, né, das Mil e Uma Noites, enfim, daquele estereótipo da mulher muçulmana, né, dentro daquela cultura. Então ela vem especialmente a convite, né, aqui do CAEC, desse curso, para estar debatendo com a gente aí essas ideias e esse livro. E há também a possibilidade, quem é de fora, como nós temos muitos teletertulianos, de participar do turno onde a Jumana vai estar falando e vai estar debatendo com o grupo online. Então a pessoa tem uma opção de custo, inclusive menor do que o curso, para fazer esse debate, curso, né, online, participar de qualquer lugar aí, né, do mas mundo. Só o debate, né? Só o debate, porque o curso exige uma imersão, não tem como, né? se faz uma imersão no livro, se lê ele criticamente, enfim, é toda a técnica, né? Professor Lênio Lodge, professor Antônio Pitaguari, né, que coordena o curso. Então, mas quem quer conhecer, né, o livro a pessoa pode encontrar em qualquer livraria aí do Brasil, porque, né, ele está aí, é um livro já bastante conhecido, e pode participar então online apenas com o debate dela, né? Mas quem puder vir vale a pena, né? Com certeza, quem puder se programar e participar do curso inteiro, ele é muito interessante, ajuda muito. Eliane. Ontem surgiu na Gazeta do Povo essa informação. Eu li, sobre anteontem, sobre heterocrítica, sobre o curso e a autora que ia participar. A assessoria de imprensa está funcionando, né, do curso, muito bom. Eliane, eu queria te fazer uma pergunta. Na página 24, paradoxologia, o paradoxo de um intermissivista poder não ser útil nem a si próprio. Pois é. Você poderia, assim, aprofundar um pouco essa questão? Aqui a ideia, Sandra, é quando esse senso de utilidade evolutiva é tão sabotado, né? Ele é tão negado, que a pessoa não ajuda, não faz assistência nem a si própria, né? E mesmo sendo um intermissivista, e aí que é o paradoxo, né? E isso é uma realidade, né? Infelizmente, uma realidade do desvio tão grande, né? Da pessoa realmente se perder aí na linha de fundo. Então, eu entendi assim. Entendi que então é correr o risco, né, de não ser útil, alguma coisa assim, né? Que ele
ele pode talvez não ser útil nem a si mesmo. Tá, entendi. Né? Quer dizer, ele tem potencial, tudo, mas nem para ele mesmo nem ele não está. Porque às vezes a gente, quando não consegue, né, também fazer muito pelo outro, pelo menos no mínimo, né? No mínimo, entendi. Né? Que seria cuidar de si mesmo, né? Cuidar de si mesmo. O síndrome da subestimação seria nesse caso que está funcionando? Pode entrar aí, né? Pode ser uma das questões que leva, por exemplo, um intermissivista a fazer uma mini dissidência, né? A ter uma ectopia grande, né? Um desvio grande de proex. A própria subestimação, a própria mediocrização também, né? O autodesperdício evidente. De não valorizar-se isso, seus próprios trafores. De não conseguir, né? Não conseguir pegar essa oportunidade, né? Evolutiva, assim, com as duas mãos e tirar proveito disso, né? E eu falo em algum local do verbete, acho que é lá na Proficuidade, da página 26, essa vida é crítica. Essa vida humana é crítica. Nós dificilmente vamos ter tanta fartura novamente, assim, pelo menos, né, por um período. A gente vai ter muito trabalho pela frente aí. Tanta fartura, né, que nós temos aqui uma farturolândia, própria CCCI, de oportunidades, de aportes, de ajuda, enfim, todo tipo. Tem muito verbete escrito, muito livro, muito material, artigo escrito sobre todas as oportunidades que a gente tem aqui para escrever, para desenvolver parapsiquismo, para fazer assistência, para melhorar a erudição, a total fartura. E que isso é pensado, isso é calculado, isso é programado para a gente realmente, né, pegar um fôlego grande, porque vem a seguir aí. Nós temos todo o desafio aí, né, após a segunda de soma, um trabalho, né, de ter assistência aí mais sério, né, em comunidades bem mais patológicas, e uma perspectiva, inclusive, da África, enfim, né, da urbanização em curso. Aí, então, se a gente não se der conta que esse momento de fartura, assim, ele é talvez não, é o maior que nós já tivemos em toda a nossa história, né, de consciência em evolução. Nunca se teve tanta oportunidade assim, tanto acesso a tudo. A gente realmente pode ficar, né, uma sensação de, mas o professor Valdo chupando o dedo, né, de não ter aproveitado tudo isso, né? Então isso é bastante sério. E essa vida humana, e talvez mais para os tertulianos que estão há pouco com a gente, o pessoal aqui todos já sabe, essa vida estaria valendo em termos de produtividade, oportunidade, aportes, condições por 15 vidas pretéritas que nós, né? Então, o que a gente levou 15 vidas, das milhares que tivemos, para conseguir, a gente pode, né, talvez até ultrapassar isso em uma, e que é essa atual, essa vida humana crítica. Eliane. Vitalícia na Cognópolis, né? Isso, em vários outros também. Perfeito. Professora Eliana, aqui na 25, acho que tem relação com isso. Mitologia, poderia falar sobre o mito hedonista de a indisciplina significar liberdade consciencial? O mito hedonista de a indisciplina significar liberdade consciencial. Aqui a gente vê mais isso na Socin, de que, às vezes, a falta de regras, a liberdade total, né, o vale tudo, a coisa, né, totalmente desorganizada, e que isso favorece a criatividade ali, isso é a liberdade consciencial. Isso é um mito, a gente sabe, né, isso é comprovadamente, aqui a gente vê pelo resultado assistencial, de que quanto mais disciplina, rotina útil, auto-organização, planejamento, eficiência, né, o processo racional, assim, até essa ideia aqui que a gente trouxe do rigor racionalístico, mais liberdade teremos, e se ganha mais liberdade, e a produtividade vai ser vai ser consequência disso, né? E esses tempos, até eu estava refletindo, e eu comecei a entender, o professor Valdo deixou isso muito claro também, um dia aqui na minha tertúlia, quanto mais você tiver com todo o processo intrafísico organizado, assentado, previsto, atendido, você fica liberado do intrafísico para ser muito mais consciex. E aí também ter toda essa, né,
essa interação, essa inter-relação, essas inspirações, essa parceria com consciências extrafísicas, com passageiras, parceiras aí, em neo-ideias, em neo-verpons, enfim, em processos produtivos, evolutivos. Então, é justamente o contrário. Quanto mais você tiver esse processo todo assentado, né, disciplinado, você atende a consim. Aí você pode ter tempo para ser consciente. Será que esse ranço de associação da organização com uma coisa negativa viria do processo de poder da igreja ou do militarismo? Tem também essas nuances, né, extremas e realmente e que não dão liberdade nenhuma, pelo contrário, cerceiam, né, são lavagens cerebrais, cerceiam toda a liberdade de expressão, né? Então acho que tem ainda muito desse ranço e dessa herança histórica. Uma distorção, né? Porque a disciplina é uma coisa boa. Uma distorção, mas, né, a gente está vendo que o uso lógico, racional, produtivo, assistencial, né, com um fim, com objetivo melhor, todas essas técnicas são extremamente úteis e elas realmente funcionam. Conceição, você queria fazer uma pergunta? E na página 24, tecnologia, você podia comentar a técnica do sobrepairamento analítico direcionada às perdas necessárias e também da evitação do autodesperdício, né? Como que você já viu dentro das nossas prioridades essa questão de trabalhar mais esse lado, né? Essa técnica do sobrepairamento analítico, e aqui eu direciono, né, eu contextualizo ela na questão das perdas necessárias, é que quando a gente define o que é útil, prioritário, mega foco, há coisas que você vai ter que abrir mão, né? Você vai ter que abrir mão de, às vezes, companhias ociosas, hábitos não saudáveis, abrir mão, às vezes, até de algum tipo de atividade que é até prazerosa, mas você percebe que você está perdendo tempo, que não... Eu vou dar um exemplo meu. Eu, no início da faculdade, na primeira formação em jornalismo, eu entrei no coral da universidade. E era muito prazeroso, muito bom. Eu cantei por quase 5 anos nesse coral. E a gente era um coral com um nível diferenciado, assim, pela qualidade dos profissionais. Nós ensaiávamos 10 horas por dia e a gente tinha um nível de coro profissional, sendo um coro universitário. A gente viajava muito para o Brasil, para fora, enfim. Eu me formei e continuei no coral mais um tempinho. Aí eu me dei conta que não dava mais, não cabia mais. Aquilo era muito bom, era excelente, ajudou aí na língua chakra, tudo, as energias, mas já não cabia mais, eu não podia mais dedicar 10 horas por semana da minha vida, né? E aí a Conscienciologia, conheci a Conscienciologia nesse ínterim, para isso, não. Aí os finais de semana, que a gente ensaiava, uma noite por semana e no sábado à tarde, né, no total de 10 horas, eu já tinha então voluntariado, eu já tinha curso, tinha outras coisas, além do meu trabalho, né, intrafísico, enfim, da minha vida. Aí eu tive que abrir mão, sobreparar, enfim, né, lidar com essa perda de algo que eu gostava muito de fazer. E eu fiquei muitos anos sonhando, acho que eu me projetava e participava do coral, gente, muito interessante. Agora está resolvido, agora não canto mais nada. Também se passa por essa questão de justificar aos outros, né, aqueles colegas que estavam até então caminhando junto com eles, justificar a saída, né, que muitas vezes fica perdido. Naturalmente, né, porque assim, aquele coro era para coral para universitários. Ele já lidava com um ciclo de 4, 5 anos, 6, que era o tempo que aquela estudante ficava, aquele estudante ficava na universidade. E depois ia embora, às vezes para outro estado, outro país, outra cidade, né? É muito comum nas universidades ter muita gente de outros locais. Mas assim, eu percebia, e até fiz muitos amigos que né, a gente
tem até hoje lá, eu percebo que tem pessoas que não se deram conta, elas envelheceram no coral. Isso faz muito tempo, gente. Isso foi de 1980 a 1985 que eu participei. Tem gente que continua lá da minha época, sabe? Está lá ainda. Quer dizer, às vezes é um processo anacrônico, ou não, sei lá, cada um, mas enfim, às vezes eu vejo que a pessoa não sabe exatamente fazer esse sobreparamento e abrir mão de alguma coisa que já passou da hora. Sabe, Conceição, quando já passou da hora, já deu para aquilo, foi útil, foi interessante, ou foi aquele momento, mas tem algo, né, mais importante para fazer com o tempo, com a energia, né, com a sua disponibilidade, né, do que às vezes ficar participando de alguma coisa que lhe dá muito prazer, mas, por outro lado, você tem outras tarefas aí prioritárias que surgem à frente. Eliane, você podia comentar? É fácil abrir mão de algumas coisas, né? Mas quando a gente gosta, mas às vezes é necessário. Comentar em efeitologia, você coloca aqui, o efeito ralo do intermissivista cônscio da tarefa evolutiva prioritária. Você falar um pouquinho dessa questão? Eu não falei do outro, né? Você tinha pedido também um outro item, que era da evitação do autodesperdício, né? Isso. Então, só para lhe dizer, eu tenho um verbete sobre isso, chama evitação do autodesperdício. E aí, então, aprofunda bem, né? Porque a pessoa, quando tem o senso de utilidade evolutiva, ela tende a evitar, né, o próprio autodesperdício. Então, essa relação também que está eu o faço aí. verbete ACPIP, para a pessoa também, que cada letra significa. Exato, também para entender. Está baseado em todo o aproveitamento evolutivo, que tem seria o contra. muitos verbetes que convergem com essa ideia do aproveitamento, né, das oportunidades evolutivas. E você estava perguntando no efeito a aula do intermissivista cônscio da tarefa evolutiva prioritária. Aqui parece assim que essa força presencial, essa energia, né, esse processo que a gente vê quando uma pessoa assume, né, e está consciente, e assumiu aquele papel naquele momento, aquele trafor, colocou ele à disposição, assumiu aquilo. Então, isso cria um efeito halo, um efeito de força presencial, de exemplarismo, né, de energia mesmo, que é muito interessante e que ajuda, né, até como um exemplo, né, aquilo contagia positivamente muitas vezes. A gente vê claramente, a pessoa traz isso, né, muito forte na sua psicosfera. Eliana, na sua questionologia, página 27, você traz 3 perguntas. Né? Eu fiquei pensando, no caso dessa última pergunta, né? Acho que eu poderia até ler, né, as 3. No caso da última, em caso negativo, já pensa em estabelecer as próprias metas pró-assistenciais? Eu fiquei pensando, né, uma sugestão de metas que seria investir na própria Recim, né, pensando na assistência, no público-alvo que você vai fazer assistência com as suas Recins, e já pensando na pré-intermissiologia, né, na pré-intermissão. O que você vai fazer na próxima, depois da dessoma? Com certeza, Keiko. Aqui assim, para aquele leitor, aquela pessoa que talvez não tenha ainda se dado conta de que ela pode ser extremamente útil, né, para si, e para os seus compassageiros, enfim, né, para o resto da humanidade, da para-humanidade. E se ela ainda não se deu conta disso, ou não assumiu isso, né, plenamente, né, que ela possa, então, estabelecer essas metas. E pode e deve, em muitos casos, ajuda demais isso que você falou. A pessoa, primeiro, fazer essa autoassistência através de uma reciclagem intraconsciencial profunda, que talvez seja o que esteja travando assumir esse senso de utilidade. E aí, claro, depois falar sobre isso, escrever sobre isso, ajudar outras pessoas a superarem esse processo, é um excelente começo. E depois, claro, ao seu grupo, né, que você vai lá, nós vamos lá no porão, no quadro dos fundos, lá, né, na baratrosfera, buscar lá o que a gente deixou para trás, e com certeza é um grupo que tem muito a ver ainda com os nossos traços
né, não assumidos, nossos trafalhos, as nossas dificuldades. E vai poder assistir com autoridade moral, né? Com certeza, né? Não vai estar com, né, com faixa de serenão, mas já vai ter. Olha, eu tô tentando mudar, eu tô fazendo força, vamos lá, vamos também, né? Quer dizer, eu não sou mais aquele mesmo, né? Pode me xingar, tudo bem, mas eu tô tentando mudar aqui. Vamos mudar também, né? O que me ajudou pode, quem sabe, te ajudar também. Eliana, na fatologia, na antepenúltima linha, ou você podia aprofundar o autoabsolutismo quanto à cláusula pétrea da autoproexis? Sim, essa ideia do autoabsolutismo, do auto-ortoabsolutismo, foi trazida pelo professor Valdo, né? Uma VPOM interessantíssima, porque a ideia de absolutismo vem contaminada, vem carregada historicamente com um processo negativo, de poder, né, de autocracia, enfim. Mas aqui o professor Valdo trouxe o seguinte desafio para nós. Você ser autoabsolutista em relação a algo que só você pode fazer, a virada, a reciclagem, a tarefa, a assistência, enfim, algo específico para o seu processo, né, intraconsciencial, evolutivo, que só você pode fazer. E você ser absoluto em relação àquilo. Você não abrir mão, você não dá margem para nenhuma possibilidade a não ser fazer aquilo, evolutivamente falando. Você entende? Então, é essa a ideia do autoabsolutismo quanto à cláusula pétrea da autoproexis, né? Você não abrir mão dessa cláusula pétrea, que seria o foco essencial, a essência, a principal, né, tarefa que você tem programada dentro da sua proexis, que às vezes é até consigo próprio, que às vezes é até com o seu grupo Karma, ou com um público-alvo maior, né? Cláusula pétrea, exatamente. Então, é nesse sentido, e a relação com o tema, né? Você, cônscio dessa utilidade evolutiva, e ela tem tudo a ver com a cláusula pétrea da sua proexis, você ser autoabsolutista em relação a isso. Não abrir mão de jeito nenhum, né? Não dá margem para nenhuma outra possibilidade a não ser buscar isso. Aí na cotidianidade, o parágrafo cotidianidade 26, acho que complementa isso que você falou, que é no dia a dia, né? A gente vai sendo completista no dia a dia. Nas coisas mais práticas, mais básicas, né, Keiko? Por isso eu já falo dessa técnica aqui em outros verbetes, mas eu só cito, eu não tinha assim falado um pouco mais dela. E eu coloco aqui, que é uma proposta que eu trouxe já há vários anos num artigo, a técnica do dia evolutivamente útil. Então eu vou começar em cima para chegar embaixo, tá, Keiko, na cotidianidade, de que eu percebo, para mim, eu me coloco isso como uma meta, que um dia ele é evolutivamente útil para mim se eu atender esses 3 aspectos aqui. Se eu aprender algo novo, se eu estudar alguma coisa, aprender algo novo, em conversa com alguém, num curso, numa leitura, numa tertúlia, num verbete, enfim, né, aprender alguma coisa nova, está sempre, né, na posição de sempre aprendente, de autodidatismo. Se eu fizer algum tipo de assistência ou de interassistência, diretamente para alguém, ou até para si mesmo, se for o caso, quando a gente faz TENEPs, né, todo dia a gente já, né, ali com certeza algo aconteceu nesse sentido. E quando eu sou exigente comigo, quando eu produzo algo, eu tenho que também produzir, gerar algum produto tarístico. E aqui eu penso basicamente na escrita, né? Uma das coisas que eu foco é na escrita. Então, aquele princípio, nem um dia sem linha, nem um dia sem algum tipo de atividade nessa área de estar produzindo algum produto tarístico, no caso aqui GESCOM. E aí que o Complexes é o resultado desses mini completismos diários, né? Um livro, a gente, né, eu estou aqui com um livro de 3 colegas nossos que publicaram recentemente. Um livro não se faz um dia, né? Um livro é uma construção aqui, ó, de todo dia ter a produtividade no seu dia evolutivamente útil. Aí daqui a pouco você chega num livro, num verbete, num artigo. E que, se você olhar, às vezes, um único dia de uma consim, e aí isso eu pego muito para mim, se eu não contemplar esses 3 aspectos, num dia, no segundo, terceiro, olha, talvez uma vida inteira não contemple,
né, esses 3 aspectos aqui que eu acho fundamentais. E a gente trabalha na Conscienciologia com a ideia de 7 dias evolutivamente úteis. Aqui não se para feriado, né? Não se fecha as portas para assistir o final da Copa do Mundo, enfim, né? E não é alguma coisa assim, parece, né, um fechadismo até, não. É porque todo dia é um dia, né, de oportunidade evolutiva e um dia útil. Então, é nesse sentido, Keiko. É pouco cada dia. Pouco Eliana, cada dia, todo dia. Como é que você consegue fazer essa medição? Porque o dia a dia, ele tem muitas demandas. E aí, para você estar com essa medição, vou aprender algo novo, estar de olho na interassistência, como é que você faz essa medição? Pelo resultado, pela produção. Né? Então, você vê que você conseguiu isso aqui. Tem dias que você não está muito bom para a interassistência, você tá mais, né, tá meio autossediado, enfim. Aí a gente não é uma linha reta com tudo, ainda não, com as coisas todas tão equilibradas e resolvidas. Mas, de alguma forma, né, alguma coisa pode preponderar mais um dia ou outro, mas esses 3 aspectos, eles andam juntos. Aliás, eles são separados só didaticamente, né? Porque eles praticamente são uma coisa só, né? Então, é claro, se um dia você não conseguiu ler nada, estudar nada, pesquisar nada, tudo bem, né? Sem autoculpa nenhuma. Mas você não vai deixar um segundo, um terceiro, uma semana, um mês nessa situação, né? Sem se organizar o suficiente para colocar isso como também uma prioridade sua. A questão da produção, né, parece até uma tecla que a gente bate aqui, da produção escrita, da GESCOM, isso a gente talvez nem entenda o tamanho disso, um dia a gente vai entender melhor, mas, né, a gente está cheio de gente aí que nos dá feedback de como isso é importante, principalmente até para a nossa autolegadologia, que a gente vai deixar para o próprio autorrevezamento e o grupo revezamento. Interassistência, quando a gente é um tenepsista mais sério e já mais veterano, essa aqui, né, a TENEPS, a gente sabe que algum nível de assistência lá, às vezes mais, menos, acontece todo dia. Não é muito fácil, mas com vontade é possível, sim, tornar cada dia evolutivamente. Eliane, Marilza. Oi. Tudo bom? Tudo, querido. Você, como sempre, um verbete assim maravilhoso. Opa. Eliane, a gente percebe assim uma das maiores dificuldades que a gente tem, de uma forma geral, é a agenda utilitária, né? Essa agenda utilitária, será que você poderia explanar mais como fazer uma agenda utilitária? E aí eu completo com a agenda autodesassediadora, que é um verbete, que é um curso lá da professora Kátia Aracaki, né? E é uma vivência dela, né? Extremamente teático, inclusive, como ela tem a oficina dela, né? Exato. Até a gente já teve uma edição, a gente vai fazer uma novamente aqui, porque deu muito certo. Essa agenda utilitária, a sua agenda pessoal, ela poder, de alguma forma, primeira coisa, você construir uma agenda factível. Não adianta fazer uma agenda daquelas assim, né, de sonho de consumo evolutivo, que você vai fazer aquele monte de coisa que você vai dar conta e não cumprir. Então, é melhor nem colocar na agenda, né? Você fazer uma agenda que seja útil, que seja prática, que seja desassediadora e que você possa cumprir. E que ela tenha, sim, né, espaço para as questões mais essenciais, importantes. Então, é você transformar a sua auto-organização diária, ou seja, a sua agenda pessoal, em algo útil. Ou seja, você vai colocar na agenda e você vai cumprir, e aquilo vai lhe dar retorno, você vai ser mais organizada, produtiva, enfim, e o seu tempo vai alargar, porque quando a gente se organiza, a gente ganha mais tempo para tudo. Então, é nesse sentido, Marilza, né?
de você fazer uma agenda compatível com você em primeiro lugar, né? Uma agenda mais enxuta, né? De programação diária, né? Isso, enxuta, não adianta botar 20 coisas, né? E você fica angustiada porque não consegue cumprir a agenda. Aí se auto-assedia. Exatamente. Tanta coisa para fazer e não dá tempo para nada. Isso. Então você fazer uma agenda factível que possa ser realmente, né? Cumprida por você. Tá bom, obrigada. Na página 26, proficuidade, item 15. Você poderia falar um pouco sobre a vestimenta utilitária? Pois é, aqui eu lembrei porque a gente tem aí a técnica da veste única, né? Que é também outro verbete. Eu sou uma divulgadora da enciclopédia. Não tem jeito. E que é a técnica, né, que é utilizada, foi proposta pelo professor Valdo Vieira, muitas pessoas também já usam essa técnica, que é uma técnica que não tem nada a ver com nenhum tipo de rito, mito, místico, nada disso. É uma técnica extremamente prática, pragmática. A veste única, no caso, toda a veste branca. O professor Valdo criou um tipo, né, um tipo pessoal para si, marcante, de força presencial, enfim, né, estudado, ele conta, aqui já contou para nós várias vezes como ele chegou nisso, né, inclusive estudando lá em Hollywood, com assessoria de mais alto nível. E nesse tipo pessoal, né, nessa marca pessoal dele, estava a roupa branca. Mas a roupa branca também, por um lado, ela resolve muita coisa para você, seu dia a dia. Você não se preocupar com acessório, combinação de cores, tipos, enfim, várias coisas que, enfim, demandam tempo. Eu penso que não é muito fácil, né? Não é, principalmente para as mulheres. Aí tem uma colega nossa aqui que contou uma vez que ela fez apesar de que muitas mulheres usam, são adeptas pela facilidade, pelo processo energético também, que a gente sabe que o branco também, ele facilita a absorção e estabilização de energias, enfim, né? Ela tentou ficar um mês, e é uma colega muito assim, gosta de se cuidar, assim, de se arrumar. Ela tentou fazer um mês a técnica, ela não conseguiu, ela não aguentou, nem um lencinho colorido, nada, ela não aguentou, nem um sapato, enfim, de outra cor. Mas ela é bastante, assim, eu acho ela muito lógica, prática, inteligente, né? E é alguma coisa que talvez a gente, enfim, com o tempo vai se dando conta de que perdemos muito tempo com a questão, né, da moda, da roupa. Então, essa eu acho que é uma técnica bastante utilitária, uma vestimenta muito utilitária. E essas também, agora, hoje, com esses tecidos inteligentes, né, da questão de serem mais arejados, e, enfim, não absorverem calor e de terem proteção, né, contra os raios também. UV, né? Está cheio de vestimentas assim hoje. Uma pergunta aqui que é de uma tertúlia anterior, mas vamos lá. Na tertúlia do Colégio Invisível da Serenologia, foi dada uma informação de um possível serenão em Minas Gerais. Saberia dizer se o professor Valdo teve acesso a este serenão através de projeção ou percebeu a energia do mesmo? Eu não sei. Tem que perguntar ao professor Valdo, né? Alguém sabe, não? Não, eu não sei também responder isso. Como foi? Realmente não tem nada. Não, mas ele está perguntando aqui se... Não, mas ele está perguntando se o professor Valdo teve acesso a este serenão através de projeção ou percebeu a energia do mesmo. Isso aí é com o professor Valdo, né? O ideal seria a pessoa vir aqui conversar com o professor Valdo na mini tertúlia. Outra coisa, se você tem interesse na teoria dos serenões, ela está descrita no Homo Sapiens Pacíficos. Tem toda a teoria dos serenões muito bem desenvolvida lá. E tem uma abordagem menor nos 700 experimentos. Né? Você tem um resumo da teoria dos serenões nos 700 experimentos e está muito bem desenvolvida no Homo Sapiens Pacíficos. Então, se você tiver interesse, é uma mulher de Belo Horizonte, se tiver interesse é só procurar lá. A outra pergunta, poderia analisar a pensata do professor Valdo, que foi citada pela verbetógrafa da tertúlia do Colégio Invisível da Serenologia. Anonimato. O anonimato do ser serenão revela sua sabedoria.
A ostentação do rico insulta a miséria do pobre. Quer comentar? Eu vou dar minha opinião. O que eu acho é o seguinte, é que o anonimato do serenão ele tem inúmeras utilidades. Uma delas é essa que ele está mostrando aqui. Se você colocar uma consciência muito avançada perto de uma não tanto, ou muito não tão avançada, ela pode se sentir incomodada com um nível evolutivo tão diferente do outro. Então, por isso, é melhor ele se ocultar do que tentar, vamos dizer, produzir incômodo, né, em consciências muito pouco evoluídas. Por exemplo, se chegasse aqui uma pessoa que é ambidestra, escreve com as duas mãos, fala 19 línguas, a gente ia ficar meio assim, né? Puxa, eu estou bem abaixo do... Já foi até comentado também nas mini essa questão, né? O professor Valdo coloca que quem está muito acima tem que descer um pouco, né? Para chegar, ajudar, né? Ajudar aquele outro. E quem está o inverso, né? Tem que se ajustar para poder haver, né, a assistência. Você quer comentar alguma coisa sobre... Agora tem uma outra pergunta que é repetida, mas vamos lá. Professora Eliana, em Fatologia, página 23, 8ª linha, a compreensão da utilidade do memorando da Conscienciologia. O que é o memorando da Conscienciologia e para que serve? Aqui na verdade é o manifesto da Conscienciologia, a gente pode até, eu pedir depois também para a gente arrumar no verbete, foi uma ideia trazida pelo professor Valdo, que vai estar no Léxico de Ortopensatas, onde ele lista uma série de posturas, né, evolutivas, enfim, recomendadas, indicadas. Você encontra isso no site das tertúlias, parece que está lá publicado, você pode olhar com mais calma. Mais alguma pergunta? Alguém tem? Tudo bem? Então a gente queria agradecer. Você quer fazer uma pergunta, Cláudia? Sim, eu também queria perguntar. Sim? Da laboratoriologia, você coloca o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica. O que pensam? Qual a ideia? Aqui é justamente aquela ideia que eu trago também na pensenologia, de você poder trabalhar e descartar os pensenes inúteis, né? Você fazer essa diferenciação pensênica, né? Como uma ideia algo importante em relação ao senso de utilidade evolutiva. Eu só queria, eu tenho um minutinho, eu queria chamar a atenção que foi um erro, mas às vezes a gente não entende, acha que é um erro, na verdade, depois vai ver que né, que não está nada errado. Na Fatologia, página 23, na 7ª linha, de cima para baixo, eu escrevi assim, ó, a GESCOM utilitarística. Aí eu fui ver, e ninguém na revisão viu também. Não existe utilitarística. Eu acabei de criar um neologismo. Existe utilitarista. Mas eu acho que eu queria falar da GESCOM, que é utilitarística. Então, está criada uma nova palavra, que é o utilitarístico, né? Eu queria dividir essa gafe, mas que, na verdade, eu acho que tem aí um profundo sentido. Pro Conselho de Neologia, né? Utilitarista. Essa foi boa. É isso, obrigada. Aqui na Principiologia, eu acho que é importante, se a professora puder falar, do ato de honrar os princípios pessoais definidos no curso intermissivo. Eu acho que seria bem importante isso, né, professora? Eu considero isso, professor Cláudio, para mim é ponto de honra, sabe? Eu acho que a gente recebeu tanto, né? E uma oportunidade aí, a gente sabe que muita gente não conseguiu ter acesso ao curso intermissivo. A gente teve algum mérito, alguma oportunidade também, né? Não por acaso, mas enfim, não interessa porque a gente chegou lá, mas a gente tem esse compromisso, sabe? Acho, principalmente, nem tanto com as equipes extrafísicas lá, né, mais avançadas do curso emissivo, mas com aqueles que não tiveram essa oportunidade da gente poder estar fazendo algo, né, de útil para ajudá-los a chegar nessa condição também. Tudo bem, então nós agradecemos aqui a professora Eliana pelo seu verbete, muito útil o verbete, ajudou muita gente. Agradecemos também aos teletertulianos, as perguntas que os teletertulianos nos enviam. Agradecemos a participação daqui de todos vocês, dos tertulianos.
Agradecemos aqui a equipe pelo apoio, pela organização, e vamos passar então para os nossos recados e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 24 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 5 recados. A Pilar com o programa Verbetografia, a Marta com a primeira semana paracientífica, o Fernando com os cursos do CAEC, a Ana Luísa com o curso Imersão em Autopesquisa Multidimensional em Belo Horizonte, e a Elisa com o curso Identificação da Retrosenha Pessoal. E antes nós teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui renovando o nosso convite para você se tornar um associado do programa Amigo da Enciclopédia. E aqueles que já foram amigos também no passado aí, recente, pudessem fazer a renovação da sua assinatura. Isso é muito importante, que todos os recursos oriundos da contribuição dos associados são direcionados aqui para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, a transmissão diária das tertúlias, a manutenção do tertuliário, do Locico, do Loteca, do acervo. Então é um grande benefício, uma grande gestação consciencial que nós fazemos aqui com a participação dos associados. Então além disso, você acessa o site do programa Amigos e você tem uma série de benefícios, como o acesso ao Holoserver para fazer pesquisa e a Enciclopédia da Conscienciologia. Então é muito fácil, basta ligar na recepção do CAEC, inclusive aos domingos, sábados, feriados, no telefone 45-3525-2652 ou no site do programa Amigos, www.enciclopediaconscienciologia.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou falando em nome da Enciclosapiens, a associação responsável pela Enciclopédia da Conscienciologia, que convida a todos os interessados a serem neoverbetógrafos para se inscreverem no curso Programa Verbetografia, formato EAD, quer dizer, curso à distância, de onde você estiver no planeta, pode participar, e começa no dia 7 de agosto e vai até 30 de outubro deste ano. São, portanto, 3 meses de trabalho. Você envia para títulos@enciclosapiens.org o título ou tema do seu verbete para ser aprovado. E o curso oferece aulas gravadas e tem às quintas-feiras, à noite, das 19h30 às 21h30, a atuação online, fazendo o acompanhamento semanal da sua produção de cada divisão ou de cada sessão do verbete. Para inscrição, procure a recepção do CAEC pelo telefone código 45 e 35 25, o número do telefone 2652. Eu vou repetir, 45 é o código e o telefone é 3525-2652. Ou pelo e-mail caec@caec.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para a primeira semana de Paracientífica da Conscienciologia. Esse evento terá início amanhã, mas o teletertuliano poderá acompanhar online, será transmitido a qualificação da pesquisa conscienciológica no dia 22 de julho. Dias 23 e 24, a jornada Cosmovisão da Autopesquisa, e do dia 25 ao 27, nós teremos o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia. Então, nós convidamos para que você se inscreva através do telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone 045 3525 2652. A sua participação é muito importante. Contribua com os seus pensenes, com as suas energias para o desenvolvimento da ciência conscienciologia. Aguardamos a sua participação, que pode ser também pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada e até lá. Olá, pessoal, agora falando pelo CAEC, só queria atualizar a todos que estão vindo aqui para Foz do Iguaçu nesse final de férias ou durante o mês de agosto, sobre a agenda do CAEC nos próximos 30, 40 dias. Então nós temos aqui, como foi formada agora a primeira semana paracientífica, né, que já foi divulgada agora pela colega Marta,
Nós teremos nos dias 1, 2 e 3 de agosto, final de semana, reciclagem das posturas monárquicas. O tema é monarquia russa. Vai acontecer no Discernimento esse evento aqui. Nós teremos nos dias 5 a 13 de agosto, a segunda semana da Paradireitologia e o 6º Fórum da Paradireitologia. Tem toda uma programação semanal e no final de semana também. E teremos, como foi divulgado já pelo professor Amin aqui na tertúlia, nos dias 16 e 17 de agosto, a heterocrítica de obra útil, e também nos dias 22, 23 e 24 de agosto, o curso Higiene Consciencial aqui no CIAEC também. Então nós oferecemos aí de mais variados temas, diversos cursos e eventos para você participar aqui no CIAEC. Muito obrigado. Boa tarde, convido a todos para fazer o curso Imersão na Autopesquisa Multidimensional em Belo Horizonte. Para você que ainda não fez nenhum curso na Conscienciologia, esse é um curso de campo que você pode aprofundar nas ideias, melhorar o contato com os amparadores, fazer os exercícios de energia e entender toda essa neociência da Conscienciologia na prática, no dia a dia. O curso vai acontecer em Belo Horizonte nos dias 25, 26 e 27 de julho. O telefone para contato é código 31 3222 0056. Repetindo, código 31 3222 0056. Ou então, inscreva-se diretamente pelo site www.iipc.org/Belo Horizonte. Esperamos você lá. Boa tarde a todos. Em nome da Consecutivos, convido a todos para o curso Identificação da Retrosenha Pessoal, previsto para os dias 25, 26 e 27 de julho, ou seja, próximo final de semana de 2014, aqui no CIAEC em Foz do Iguaçu. O curso objetiva aprofundar o conceito teático de retrosenha e retrovida crítica, ajudando o aluno a fazer o levantamento técnico dos principais elementos constituidores da própria retrosenha holobiográfica e a importância para o contexto proexológico pessoal. Para tanto, trabalhará de modo prático as 5 variáveis para a historiometria, autobiografia atual, megatrafor pessoal, clarividenciometria e grupocarmologia. O curso oportunizará ainda uma exposição de casos práticos que serão sorteados no curso entre os professores e alunos, a fim de facilitar a compreensão da metodologia utilizada e a aquisição do objetivo. Para as inscrições, elas podem ser realizadas aqui no CIAEC pelo número código de área 45 3525 2652 ou pelo site da Apex, pelo sistema PagSeguro, www.apexinternacional.org. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Colégio Invisível da Cosmoeticologia, especialidade Colegiologia, com a verbetógrafa Maria Isabel Conceição. Obrigado e boa tarde a todos.